Se você pudesse entrevistar qualquer pessoa, independente da época, quem seria? Essa pergunta foi feita a Larry King, um jornalista muito famoso nos anos 90 e 2000. King prontamente respondeu: Jesus Cristo. E qual pergunta você gostaria de lhe fazer? Sem perder muito tempo, Larry disse se ele realmente nasceu de uma virgem. A resposta a essa pergunta define a história. E eu diria até a percepção de realidade. Sabe, para todos nós, às vezes, tudo depende de uma resposta. Para nós cristãos, essa pergunta do tudo ou nada é diretamente relacionada à veracidade da Bíblia. A Bíblia realmente é a palavra de Deus e, portanto, a autoridade suprema sobre nossa moral, consciência e modo de vida? Ou não passa de uma engenhosa invenção humana e vivemos uma grande mentira? Vamos falar mais sobre isso. Eu preciso agora de sua cooperação. Mesmo se você se considera um ateu, imagine pelos próximos minutos que Deus exista, mas fora do mundo visível e material, ou fora dessa criação. Se, nessa situação, Deus quisesse se comunicar com a humanidade de uma maneira global, qual seria a melhor forma? Bem, ele poderia enviar mensageiros do mundo espiritual para essa terra, deixar que os mesmos sejam vistos e eles falem diretamente com os humanos. Ou, sendo um espírito, Deus também poderia se comunicar com as pessoas através do próprio espírito delas também. Ou entrar pessoalmente nessa criação e dizer: eis aqui estou, eu existo. E sabe o que? Tudo isso Deus já fez. Através de anjos, profetas e, por fim, através do seu próprio Filho. Mas tem um problema. Todas essas formas são fortemente ligadas a tempo e espaço. Ou seja, vivemos hoje, centenas de anos depois de que isso aconteceu, e temos que confessar que podemos facilmente até duvidar. Mas o que Deus poderia fazer para, de forma permanente, se comunicar com a humanidade? Gravações de áudio, por exemplo, nos últimos anos têm alcançado uma qualidade absurda, mas isso é recente demais. Além de não ser tão fácil estudar um áudio. Se queremos realmente estudar, temos que sempre pular para frente e para trás, e essas mesmas dificuldades também se aplicam a vídeo. Imagens são legais, inclusive a minha preferência, mas não transmitem detalhes suficientes para explicar conceitos teológicos complexos. Existe outro meio ainda, antigo, funcional e que permite tanto profundidade de conteúdo como reflexão, a forma escrita. Mas como que devemos agora acreditar que Deus, o Criador do céu e da terra, fala nesse livro e não naquele outro? Tipo, também há outros que afirmam ter ou ser a palavra de Deus. Para responder essa pergunta, alguns vão te dizer: olha, você precisa ter fé. Tipo, simplesmente acreditar. Agora, seja sincero, o que você acha? É difícil, né? Esse argumento pode até ser verdade, mas para outras religiões. Não na fé cristã. Para o cristão, fé é algo a mais. Veja como o apóstolo Paulo descreve a sua própria fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Isso nos mostra que ele tinha fé em fatos. Mais sobre isso pode ser lido em Hebreus 11. Mas voltando, se você já ouviu esse argumento, esquece. Na Bíblia, homens nunca foram motivados a dar um salto no escuro. Em segundo lugar, Paulo disse: em quem eu tenho crido. Não importa o quanto que você crê. Se essa fé não é fundada em algo real, ela é inútil. E portanto, e esse é o terceiro ponto, a fé cristã não é uma esperança incerta, um talvez, mas uma fé firme e permanente em coisas que foram reveladas. Em resumo, isso significa que a credibilidade da Bíblia se baseia em fatos, nos quais você pode confiar e que te levam a um relacionamento vivo com o Criador. Ok, mas quais são esses fatos que provam que Deus realmente está falando pela Bíblia? Qual seria a sua reação se você recebesse uma mensagem de um número desconhecido afirmando que é um conhecido, mas que trocou de número? Como que você poderia verificar se isso é verdade? Talvez fazer algumas perguntas que só esse amigo saberia responder? Você pode fazer o mesmo com a Bíblia. Se ela é, de fato, de Deus, então, de alguma forma, ela terá um elemento divino. Algo que humanos não poderiam simplesmente inventar. E existem 3 coisas, entre outras, que caracterizam Deus: onipotência, onisciência e santidade. Portanto, não poderia ser difícil encontrar essas características na própria palavra de Deus, certo? O que testifica de onipotência? Não penso em nada maior que, por exemplo, a própria criação.
A pergunta que nós devemos nos fazer é: Deus escreveu algo no seu livro sobre a criação que homens não sabiam, ao menos na época em que foi escrito? E para isso temos dois exemplos. No passado, diferentes culturas acreditavam que a Terra se apoiava em alguma coisa. A Bíblia, no entanto, diz que a Terra está pendurada no espaço. Suspende a Terra sobre o nada. Jó 26:7. Também sabemos que os humanos tentavam contar as estrelas. Mas já em Jeremias 33 nós lemos: não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar. Por ora vamos ficar com esses dois pontos. Ambos nos mostram que a Bíblia não é fruto da crença ou do entendimento da época. A Bíblia claramente contém passagens científicas que não são fruto da imaginação humana, mas que necessariamente é divinamente inspirada. Até aqui sobre a onipotência de Deus. Chegando ao nosso segundo ponto, a onisciência de Deus. Se Deus, que existe fora do tempo e do espaço, fala pela Bíblia, ele teria que dizer coisas que revelam que ele conhece o futuro, certo? E é exatamente com esse argumento que o próprio Deus nos exorta a medir a sua palavra. Deuteronômio 18:21 diz: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Basicamente, se algo vem ou não do Senhor. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem se suceder assim, ou seja, o que ele fala não acontece, essa é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas temor dele. Então, como podemos saber se Deus falou alguma coisa? Segundo a própria palavra, se o que foi dito corresponde ao que aconteceu. Os profetas também foram confirmados, ou podemos dizer julgados, por esse mesmo parâmetro. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras se deixou cair por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Uma palavra que cai por terra seria algo dito, mas que não acontece. E na Bíblia, há cerca de 2.500 profecias expressamente escritas, das quais 2.000 já se cumpriram. E exatamente como pré-anunciado. As 500 restantes não caíram por terra, mas são profecias para o futuro. Não há nenhum outro livro no mundo que contém tantas projeções futuras, e muito menos com esse número de profecias cumpridas. Pedro diz: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Mas Deus não apenas previu eventos. Ele, em sua palavra, também nos revelou conceitos que vêm sendo usados já há séculos, e provaram ser funcionais e verdadeiros. Por exemplo, quando se trata de dinheiro, o Deus da Bíblia revelou, na própria Bíblia, o sistema bancário, quando explicou a Moisés o segredo e o poder da renda passiva, ou dos juros. Emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. E a consequência disso, o Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Ou outro ponto vital para a nossa vida aqui na Terra, leis. Leis regem todo o nosso viver. E a lei de Moisés é considerada, mesmo por filósofos seculares, como a maior bênção da história da humanidade. Mas o genial não se restringe às palavras ditas, mas passa também à maneira como a mesma é exposta. Em outras palavras, como os livros individuais da Bíblia se encaixam entre si. Às vezes, isso é chamado de coincidências involuntárias. Mas o que é isso? Isso acontece quando um autor menciona um detalhe ou um fato que acaba explicando uma pergunta feita por um outro livro de um outro autor. Por exemplo, os 4 evangelhos, e já fizemos um vídeo sobre eles. As narrativas são interligadas, mesmo que às vezes de maneira sutil e aparentemente superficial, mas igualmente impossível de ter sido planejados pelos 4 autores. Apesar de sua aparente independência, os fatos se encaixam como peças de um quebra-cabeça. Isso, acontecendo com 2 ou 3 livros, já iríamos chamar de uma baita coincidência, mas com 66 livros, 40 autores de classe social e épocas diferentes, mais de 1.500 anos separando o primeiro do último livro, qualquer pessoa honesta não tem outra opção a não ser confessar que é a palavra de Deus. E agora vem o terceiro ponto, que também é o mais belo, é a santidade de Deus. Entre outras coisas, santidade simplesmente significa que ele é completamente diferente de nós, seres humanos. E nós vemos isso na própria mensagem que o Senhor nos deixou. O Sermão do Monte, por exemplo, é uma prova de divindade. Nunca uma pessoa teve uma moral tão elevada e contraintuitiva como o nosso Senhor Jesus Cristo. Para se tornar um líder, seja um servo.
Para encontrar a vida real, morra para si. Para se vingar do seu inimigo, mostre-lhe amor. Para ficar rico, dê dinheiro. Nós humanos jamais inventaríamos tal sistema. Muitos tentaram impor e copiar os ensinamentos, porque viram os resultados surpreendentes. Mas a origem, a propriedade intelectual, pertence à Bíblia. Nós demos uma olhada em um pequeno detalhe, num sermão, mas vamos diminuir o zoom. Toda a meta-história coerente também mostra que Deus é o autor. Primeiro, porque seria impossível para humanos escreverem, de forma intencional, uma história por mais de 1500 anos. Mas o conteúdo dessa história também se diferencia de religiões. Religião, não importa qual, nos mostra como trabalhamos para chegar a Deus. A Bíblia nos mostra como Deus veio até nós, e através de Jesus Cristo e em Cristo, nos colocou na posição de filhos glorificados de Deus. Meu caro, a Bíblia não é invenção humana. Resumindo tudo, podemos dizer, se a Bíblia é ou não é a palavra de Deus é a pergunta que definirá a sua vida espiritual. Porém, a nossa fé não se baseia na nossa imaginação ou em sentimentos, mas em fatos e em um relacionamento. E a Bíblia prova, através de seu próprio texto, que ela não pode ter sido inventada por homens, mas foi escrita por um Deus onipotente, onisciente, santo e amoroso.